O autismo é um transtorno global do desenvolvimento marcado por 3 características fundamentais: inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com jogos simbólicos. Os estudos iniciais consideravam o transtorno resultado de dinâmica familiar problemática e de condições de ordem psicológicas alteradas, hipótese que se mostrou improcedente. A tendência atual é admitir a existência de múltiplas causas para o autismo, entre eles fatores genéticos e biológicos. Cada paciente exige acompanhamento individual, de acordo com suas necessidades e deficiências. Alguns podem beneficiar-se com o uso de medicamentos, especialmente quando existem comorbidades associadas. Hoje eu vim aqui na rua Marechal Pires Ferreira, uma rua conhecida aqui próxima a São Sebastião, do outro lado é a Avenida São Sebastião, aqui fica um famoso supermercado. Bom, o que eu vim fazer hoje aqui? Eu vim numa residência, essa residência aqui, 1385. O que tem de especial nessa residência? Aqui mora uma mãe de um autista, que é justamente o assunto que nós vamos abordar hoje aqui na nossa participação. Tudo bem, a mãe de um autista deve ter várias por aí, mas Patrícia abriu a sua própria casa, está montando na sua própria residência um ambiente para reunir mães de autistas e chegar a um ponto de montar uma instituição. Mas a gente vai saber mais sobre esse tema tão polêmico que muitas mães não aceitam, mesmo sabendo o diagnóstico das crianças. Mas a Patrícia vai falar pra gente agora. Patrícia reuniu algumas mães para falar pra gente sobre a dificuldade do dia a dia. Meu filho, ele nasceu e começou a falar com 9 meses. Então, os autistas também têm uma dificuldade na verbalização, muitos. Mas meu filho começou a falar com 9 meses. Então, assim, começou a mexer no computador com 1 ano e meio, aprendeu a ler com 2 anos e meio. Então, assim, pra gente, o Pedro era o quê? Uma criança que não tinha dificuldade nenhuma, ao contrário, seria um gêniozinho, né? E aí, hoje, depois de todo o trabalho de pesquisa que a gente já tem feito em relação ao Pedro, hoje a gente tem a certeza que o Pedro tinha as características e depois que ele tomou um reforço de uma vacina, a partir daí, depois de 2 dias que ele tomou essa vacina, ele começou a ter uma reação diferente. Ele parou de andar, ele parou de... Eu chamava ele não me atendia. Então, todas as reações do Pedro começou a modificar. Mas isso não estou dizendo que as vacinas... todas causam isso, mas na situação do Pedro, hoje, declaradamente pelos médicos que acompanham, pelas evidências do histórico, né, do Pedro de saúde, diz que o autismo dele surgiu. As características elas vieram à tona em virtude disso. Mães que abandonaram o seu trabalho, que dedicam 100% do tempo de suas vidas aos seus filhos autistas. Então, a minha realidade de vida é essa. Eu abandonei minha profissão. Quando eu descobri o autismo do meu filho, eu vivi o luto, sim. Passei muito tempo no luto, tive depressão e sofri muito, mas a partir do momento que eu resolvi assumir, eu tomei aquilo para a minha vida como assim, um objetivo de vida. A primeira coisa que eu queria com o meu filho era que ele lesse e escrevesse. E eu já atingi esse objetivo, graças a Deus. Foi difícil, foi muito difícil. Mas eu consegui. E assim, a nossa realidade é a mesma de todas as outras mães, né? O nosso dia a dia é de terapia, são 15 anos já de terapias diárias. E foi com essas terapias que ele conseguiu desenvolver, mas não só através das terapias, assim, de um envolvimento familiar muito grande com ele. Autistas de bom rendimento podem apresentar desempenho em determinadas áreas do conhecimento com características de genialidade. Eu já não sofro tanto essa deficiência que as minhas amigas sofrem, porque o meu, ele já tem um QI muito elevado. A gente já controla ele por causa do QI dele, que é elevado. Ele começou a ler e escrever com 1 ano e meio. Ele andou aos 7 meses, já falando aos 7 meses. Isso aí para mim foi uma surpresa.
e alegria. Eu digo, não é, porque ele é muito inteligente. Mas ao chegar aos 5 anos, a gente teve que procurar profissionais para dar uma brecada no cérebro dele, que estava muito avançado, e ele corre o risco de uma esquizofrenia por conta da inteligência muito elevada. E é por isso que a gente se juntou, nós somos um grupo de mães, nós estamos aqui, no começo aqui na minha residência, mas nosso objetivo é criar um local para a gente conseguir os atendimentos dos nossos filhos. O prefeito também ficou de ajudar com a clínica escola para autista em Parnaíba. Então, assim, é uma luta grande que nós temos ainda para enfrentar, mas com a união de todas as mães, com a ajuda de vocês, né, da imprensa, da sociedade, nós vamos conseguir, porque a realidade aqui de Parnaíba é muito séria. Estou saindo aqui dessa residência, mas que futuramente pode ser a AMA, o lar que vai acolher essas crianças, esses jovens autistas. Hoje está sendo o início de um sonho, mas futuramente pode se concretizar e se tornar realidade. E que esse problema que muitas mães passam por aí e que ficam por trás, se escondendo até de um problema dos seus filhos, façam como essas mães. Faça como a Patrícia, como a Marcela, como a Gil, como a Rosélia, como a Glícia. Faça como essas guerreiras. Fiquem unidas e não tenham nunca vergonha dos seus filhos. Um dia a gente volta aqui com o AMA funcionando. Até a próxima.